Olá, eu estou nesse vídeo para praticamente estar cumprindo um propósito que eu fiz com Deus, que é sobre o dízimo. Eu tinha visto, tempos atrás, uma publicação na rede social sobre uma pessoa que estava usando a própria palavra de Deus para estar distorcendo a palavra. Ou seja, ele estava pegando a palavra e estava usando para distorcer a própria palavra. E era referente ao dízimo. Então isso me cabulou muito. Eu já vi muitas pessoas falarem o que pensam sobre o dízimo, falar o que acha que é certo. Só que essa última coisa que eu vi que me encabulou demais, né? Porque a pessoa estava usando a palavra, tentando distorcer a palavra pela palavra. A palavra diz que ela fala por ela mesma, ela própria se testifica, digamos assim. Mas não distorce, não tem como mudar ela. Então essa pessoa, ela estava usando. E eu fiquei muito brava com isso. Eu falei, eu comentar lá, não tem como. Não tem como ficar comentando lá o que eu penso, o que eu acho que tá... O meu ponto de vista, porque também não é correto, né? Seria um comentário que muitas das vezes nem valeria, assim, a pena, e quem tem que ver também nem prestaria atenção. Então eu falei, Deus, eu quero falar algo sobre o dízimo, porque eu tento ser, desde que eu entrei na presença de Deus, e eu aprendi sobre o dízimo. Então, isso pra mim já seria uma boa coisa, uma boa apresentação assim sobre o dízimo. Pra distorcer, pra não distorcer, mas pra dar um exemplo sobre o que é, né? E essa pessoa, ela dizia que o dízimo ele servia somente pro povo de Israel, né? Ele usou lá a palavra do Antigo Testamento, né? Que os israelitas pagavam o dízimo, e agora nos nossos tempos não precisa. Então foi praticamente isso que a pessoa estava tentando dizer, que os dízimos era somente para o povo israelita, não era em dinheiro, né? Era em fazenda, gado, então das outras coisas. Mas para o dia de hoje não vale, né? Ele procurou na palavra e diz que para os dias de hoje não vale. Então, primeiramente, vamos pro início, onde é o dízimo, né? Para que foi o dízimo? O primeiro dízimo que deu foi Abraão, né? Pela sua fé. A palavra vai nos dizer lá em Gênesis que Abraão deu o dízimo de tudo, né? O seu sobrinho Ló, ele foi capturado pelos 5 reis que estavam em guerra com os 4 reis. Não, 4 reis estavam em guerra, eles se rebelaram contra 5 reis de Gomorra, né? E esses 4 reis, eles vão e capturam Ló, né? Porque Ló, ele tinha se apartado já de Abraão, ele foi para Gomorra, ele foi para Sodoma, ele foi para Sodoma morar lá, e nesse conflito ele foi levado cativo juntamente com seus filhos e suas esposas. Então vai lá, Abraão faz um trato com Deus. Olha, Deus, eu vou lá para libertar meu sobrinho, e se o Senhor me abençoar para que eu não venha morrer nessa guerra, né? Ele vai lá e junta, mas esqueci a quantidade. Acho que ele ajunta lá para estar indo libertar. Mas o propósito dele é que ele daria tudo e também não aceitaria nada dos sodomitas, né? O rei ainda, depois que ele foi lá, conseguiu libertar o seu sobrinho Ló. O rei de Sodoma, ele oferece para Abraão vamos dizer assim, os despojos, né? Ele oferece, mas Abraão fala que nem uma corrente das sandálias, né? Nem a correia das sandálias aceitaria deles, porque o trato com Deus foi somente libertar o Ló, né? Até os escravos, ele não aceitaria escravos, não aceitaria nada desse povo, ele só queria libertar. E até Ló, ele foi liberto, né? Ló, o desejo de Abraão era que Ló voltasse com ele, né? Mas Ló preferiu realmente ficar em Sodoma ainda, né?
Então, esse foi o primeiro dízimo. Daí em diante, Deus, ele já foi pondo como ponto de fidelidade para o povo. Então, os dízimos na época de Israel, ele passa a ser um termômetro espiritual. O dízimo era uma espécie de termômetro espiritual do povo de Deus. Nos tempos em que se mantinham fiéis a Deus, os judeus davam o dízimo. Quando, porém, vinham períodos de pecados e desobediência, eles negligenciavam o pagamento do dízimo. Então, eles usavam isso: olha, eu tô bem com Deus, tá uma época boa, então eu tô pagando o dízimo. Ah, mas eu pequei, eu tô desobedecendo. Eles vai e para de dar o dízimo. Eles negligenciam. Ainda hoje, a fidelidade na contribuição é um termômetro bastante exato na vida do crente. Quando ele começa a se afastar de Deus, seu dízimo é uma das primeiras coisas a sofrer. Ainda hoje se ouve a voz do sacerdote Neemias, que continua exclamando com energia e desassombro, porque se desamparou a casa de Deus. Isso vai dizer em Neemias 13:11. E o povo se despertou de uma negligência e trouxe o dízimo na casa do Senhor, Deus de Israel. Ok. Passado isso, porque Deus fez, então Deus, ele praticamente manteve ali o dízimo, que é a 10ª parte, né, de tudo ali antigamente. Nessa época, era as fazendas, era os gados, eram suas comidas também, tudo, principalmente comida e animais. Mas nos dias de hoje é o salário, somente o salário, né? Vai ser bem esquisito alguém levar ali. Já vi sim dízimo ser de um alimento ganha ali, vai lá e doa como parte de um dízimo. Eu já vi ainda nos dias de hoje, mas é mais focado mesmo no salário. Ok. E por que então pagamos o dízimo? Aqui em 2 Coríntios 9:6, vai estar dizendo: e digo isto, que o que semeia pouco também se fará. Pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Ou seja, quando a gente está dizimando, a gente está plantando, né? É como você vai pegar ali uma semente, vai pôr na terra, vai abrir o buraquinho, vai colocar a semente, vai tampar, vai jogar água, vai esperar o sol bater, vai esperar vir a chuva e praticamente vai deixar na conta do tempo. É o tempo que vai estar cuidando daquela semente. O que você fez, o que você pode fazer é plantar. Agora o tempo, ele vai dar conta de estar regando aquela semente. O sol, a chuva, o vento, conforme vai passando esse tempo, a planta vai crescendo, vai lá aparecer um caulezinho, depois é uma flor e aquilo vai evoluindo. Ou seja, quando a gente está plantando, a gente dizima hoje, a gente não vai estar colhendo amanhã. A gente não está pagando dízimo também para receber bênção. Porque as nossas bênçãos, elas não podem ser compradas. Mas a palavra de Deus diz que não tem como não abrir as janelas do céu pra gente, a gente sendo fiel. A gente não tá sendo fiel para ganhar algo, mas é por conta da obediência. Mas não tem como não ser abençoado pela obediência, pela fidelidade. Então, dando o dízimo, pagando o dízimo pela obediência, sabendo que é uma das regras de Deus, uma das leis de Deus, não tem como ser abençoado. E o dízimo é esse, não é plantando agora, que a plantinha vai nascer no outro dia ou daqui um determinado tempo. É o tempo que vai fazer isso. Numa hora ou outra você vai estar vendo aquilo que você plantou, você vai estar colhendo daquilo que você plantou. Ok, devemos pagar o dízimo porque amamos a Deus e desejamos servi-lo. O dízimo é uma prova do nosso amor e dedicação. Provérbios 3, 9 e 10. Ok. Pausei aqui para dar mais tempo de procurar. Diz assim, 9 e 10. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão
de mosto os teus lagares. Então a gente está honrando a Deus com a nossa fazenda, com o nosso salário praticamente. E ali eles falam a primícia, ou seja, é a primeira. Você vai lá, recebe, eu faço assim, recebo quando é o dízimo, já é a primeira coisa que eu separo. E eu também não seguro muito tempo, não posso estar segurando muito tempo, praticamente eu tô segurando a bênção por muito tempo. Então eu já separo, é a primeira coisa que eu separo das contas que tem e já deixo reservado. Então, honrar a Deus com as primícias da nossa fazenda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Ok. O dízimo também é uma forma de expressar fé. Por quê? Muitas das vezes é difícil realmente estar ali sendo fiel nos dízimos, porque muitas das vezes a nossa situação é bem assim, é um pouco mais difícil. Então você vai estar ali pegando aquele dinheirinho que é da parte de Deus, que é de Deus, né? A parte que ele pede. Mas sabendo que você tá ali necessitando de alguma outra coisa, aí você até pensa, eu poderia estar deixando isso para comprar isso ou aquilo que eu preciso, que as minhas criancinhas precisam e alguma coisa. Então você acaba negligenciando isso por falta daquilo. Só que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, das coisas que não se vê. Mesmo passando por alguma necessidade, mesmo estar ali com alguma dificuldade financeiramente, e você precisa de um pouco de dinheiro a mais para estar mantendo, mas você também sabe que aquele dízimo é a primícia que tem que estar honrando, é a sua devolução para Deus, porque tudo que temos vem dele. Então o mínimo que a gente pode fazer é pagar, né, esses 10% do que ele concede pra gente. Então a fé vai ser isso, olha, eu tô passando, eu estou precisando, mas tá aqui, Deus. É a minha parte, é a minha forma de honrar e eu tô expressando fé. E logo depois que você faz isso, você vai ver a providência de Deus chegando, né? Porque você deixou de dar, porque era obediência e é fidelidade também com aquilo que você sabe que é certo. Você não negligenciou por conta de uma precisão, mas você ali devolveu por mais que estava precisando. Era pouco. Eu estou falando isso por mim mesma. Era pouco, mas você estava ali. Mas logo depois você vai ver Deus honrando. Então isso é uma forma, é a gente sendo fiel com Deus e Ele sendo fiel com a gente. Ele é fiel à palavra dele. Então se a palavra dele está dizendo que Deus é fiel, assim que nós somos fiel, não tem como. Deus, ele sempre é fiel com a palavra dele. Ele é fiel com a gente também quando a gente somos fiel com ele. Deus honra, quem honra ele, estamos honrando com a nossa fé, estamos honrando com a nossa obediência. Os nossos dízimos e oferta não compram as bênçãos de Deus, mas certamente liberam as suas bênçãos sobre nossas vidas. Isso é verdade. É como eu disse, elas não têm como comprar a nossa bênção. Olha, Deus, eu estou dando tanto e eu quero um pouquinho até mais. Não tem como. Olha, Deus, eu tô dando essa ofertinha e eu quero isso. Não tem como. Não tem como, porque você tá ofertando ali para colaborar com o teu ministério. Você tá ofertando porque sabe que é certo. E você tá dizimando porque é o correto a fazer. É a sua obediência com Deus. Mas elas não compram. Mas é como eu disse, você está plantando. Então você vai colher no tempo certo. Deuteronômio 28:12 nos diz assim. Eita. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a tua obra, toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Isso aqui é uma palavra muito forte, porque eu penso muito bem quando eu tô prestes a pedir algo, né? Porque eu tenho buscado sido fiel com Deus
em todo o tempo, desde que eu entrei na presença, como eu disse antes. Mas, quando eu vejo, eu sei que a providência de Deus vai pela minha fidelidade, mesmo sabendo que ela não é comprada, ela chegará. Então, quando eu tô vendo, preste que eu tô precisando de algo e tô tendo que pedir, eu paro e penso, não, eu não aceito eu estar pedindo, porque um justo, ele não vai poder ficar mendigando o pão, porque você está sendo justo ali, tanto nas ofertas como nos dízimos. Então aqui ele está falando, o Senhor abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a tua obra das mãos, e emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então, a gente tem a possibilidade de estar emprestando, mas emprestar a gente não toma, porque a gente sempre tem pra gente. Então, eu espero a providência de Deus vir e acabo não pedindo. Porque eu sei que a providência vai vir, porque é fidelidade. E Deus, ele abençoa muito, muito das minhas obras. Tudo que eu vou fazer, Deus está abençoando. Muitas das coisas que eu acabo planejando e dando certo, é Deus abençoando as obras da minha mão. Ok. Dízimo é o princípio de Deus. Deus quer que o dízimo seja um sinal da nossa fidelidade e da nossa dependência. A gente está também demonstrando a nossa dependência de Deus quando estamos dizimando. Olha, Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo totalmente de Ti. É o meu caso. Eu procuro muito ser independente de qualquer parentesco familiar, tanto de irmão como qualquer outro. E somente busco ser a Deus. Realmente tenho necessidades, mas aí comunica aos santos, né? Que a Bíblia fala pra gente comunicar nossas necessidades aos santos. Que santo significa separar, então quem é separado junto comigo. Eu busco ser independente de família, mas independente somente de Deus. Para que quando a gente chegar lá onde a gente necessita, a gente almeja, a gente não olha para trás, ou alguém de trás não olha para frente, olha, você tá aí por conta que eu te ajudei. Você está aí por conta de mim, entende? Mas se a gente chegar lá pela dependência de Deus, Deus realmente, ele não vai olhar e não vai cobrar nada. Não vai, vamos jogar assim, jogar em nossa face, dizendo que é ele que abençoou para estarmos lá. De fato foi. Mas ele nunca vai fazer isso, diferente de qualquer outro ser humano limitado. Então a gente está dizimando, olha Deus, eu estou sendo dependente de Ti. É a minha fidelidade contigo, de todas as minhas fazendas, está te entregando aqui. E também a minha dependência. Provérbios 3:13. Ok, deu uma prendida no cabelo que tá me incomodando. Já deu uns 18 minutos de vídeo, pelo menos. Eu tava pensando muito em tentar fazer o vídeo mais curto possível, mas não dá, é muita coisa pra falar. Porque a preguiça do ser humano é muita, né? Ela sempre vai ver em menos tempo. Sempre que ela estiver procurando algum vídeo ali que pode até ajudá-la mesma, o minuto que ela vai escolher é sempre o menor. Quanto menos minutos o vídeo tiver, melhor. Por quê? É preguiça de ficar olhando lá o celular toda hora. Ficar ali em frente àquela tela com os olhos ardendo, pelo menos mais de 20 minutos. Isso enjoa qualquer um, até eu mesma. Quando eu vou procurar, olha, no YouTube, o que fazer, como fazer, aconteceu isso e aquilo, em tudo. Então, tô precisando, vou pesquisar. Tem um vídeo lá de 15 minutos. Já é muito grande, vou baixando, que fala daquilo que eu preciso, que fala daquilo que eu tô vendo. Quanto mais vídeo, mais curtos que tiver, a gente clica nesse. Achou um de 7. Ah, mas pode ser menos. Tem um vídeo de 5. É um pouquinho mais, mas com certeza vai ter menos. Então a gente procura, achou lá de uns 3 minutos e meio. É bom, já é um tempinho bem legal pra gente estar ali vendo. Achou um de 1 minuto e 50, tá ótimo. Então, eu falo isso porque eu faço isso, né? Então eu sei, mas não tem como, é muita coisa pra falar, é um assunto muito importante. Eu queria falar bem pouquinho pra ser um vídeo curto, mas não dá. Ok. Perguntas que os crentes levantam sobre a contribuição.
Frequentemente, os crentes levantam perguntas a respeito da contribuição cristã. Procuramos responder algumas delas, citando versículos da palavra de Deus. É muita dúvida. Eu costumo dizer que quando a gente tem dúvida é porque a gente não quer fazer. Principalmente no meio cristão, quando é um assunto, vamos dizer assim, religioso. Certa vez eu vi um acontecido que estava numa aula e entrou um assunto de que, não quero usar, pode usar shorts assim ou não. Então esse foi o assunto que durou pelo menos uns 20 minutos. Mas esse assunto ele surgiu porque a pessoa, ela queria saber, né, se era errado ou não usar shorts, esqueci o nome do shorts, mas é que ele vai pra cima do joelho, pra homens, né? Então, ela surgiu essa dúvida, ela queria saber. Por isso que ela fez a pergunta, a pessoa fez essa pergunta. Porque se ela soubesse que seria errado usar, talvez ela não deixaria, ela não queria deixar de usar, né? Porque gostava, né? Então, geralmente, quando a gente tem alguma dúvida sobre fazer algo, se pode ou não pode, é porque a gente realmente não quer deixar de fazer. Mas será que é errado mesmo deixar de fazer isso? Porque eu gosto, é bom, me deixa feliz, né? Então, contribuição é a mesma coisa. Eu não quero contribuir, não, eu tô pagando, só tô enchendo o bolso de pastor quando eu tô dizimando, não. Então, não quer, então inventa desculpas e também perguntas. E muitos realmente têm perguntas porque realmente não sabem, mas geralmente é assim. Ok, em Gênesis 14, 20 diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Lá em Gênesis 20, Gênesis 14, 20, quando Melquisedeque vai abençoar Abraão, né, por ele ter libertado seu sobrinho Ló e também ter sido fiel com Deus. Quando não contribuímos com nossos dízimos, automaticamente estamos nos reprovando quanto à fé de nosso pai Abraão. Em João 8,39, vai dizer assim: Responderam os judeus e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. E Jesus disse: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Ou seja, ali ele vai chegar e vai ter uns pessoal falando que é filho de Abraão. Jesus vai reprovar eles, falando que se fosse filho de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fazem. Se Abraão deu o dízimo, então se a gente tem a nossa fé do pai Abraão, então também teremos que honrar essa fé dele e fazer a mesma coisa que ele. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E como eu disse, a fé é aquilo que a gente não vê, né? E Abraão ele saiu de uma terra de um Deus desconhecido. Só ouvindo a voz dele, isso já foi suficiente para ele crer. E Abraão realmente tinha muita, muita fé. E é isso. Abraão, ele foi um servo de Deus muito próspero. Deus amado, vai dar uns 30 minutos. Ele foi realmente muito próspero. Ele adquiriu muita fazenda. Deus abençoou muito, muito ele. Ele disse: olha, todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E todos aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. Porque eu serei contigo, eu estarei. E realmente ele foi muito próspero. Mas enquanto ele não tinha o seu filho Isaac, quem é que herdaria toda aquela fazenda dele seria o seu servo Eliezer de Damasco. Ele levaria tudo aquilo, né? Olha, assim que eu morrer, eu vou ter que deixar pra ele. Deus falou: não, de ti vai sairá um herdeiro, né? Da tua própria descendência. Você vai ter um filho. Enrolando aqui. Então, Abraão, ele tinha realmente muita coisa. Ele era muito abençoado. Mas, aqui vai estar dizendo a verdadeira prosperidade. Somente a teremos se andarmos na avenida chamada fidelidade. Através da obediência, em devolvermos o dízimo a Deus, o que lhe pertence.
o dízimo e ofertas. Isaías 1:19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes, não é obrigado. Ok, 6 princípios para adquirir essa prosperidade. Fidelidade. Fidelidade a Deus. Gênesis 14:20, como já lemos. Deuteronômio 28, 1 e 2. Comunicação. Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Né? Você vai estar comunicando. Trabalho. Provérbios 12:11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos estará falto de juízo. E mais outros versículos que falam disso. Também uma prosperidade, administração e planejamento. Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Né? Então, primeiro você vai administrar, você vai planejar, igual Jesus está falando aqui. Como que você vai lá, tem um planejamento, você não vai se sentar, ver os gastos, porque vai que você começa uma obra, mas você não planejou os gastos antes e não consegue concluir, não consegue terminar. Então, planejamento e administração. 29 e 30 também. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, você seguindo esses princípios, assim, de prosperidade, você vai ser próspero, você tá sendo fiel, você tá comunicando, você praticamente tá profetizando ali que vai dar certo. Porque, como lemos, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então, a gente planejar, a gente comunicar, a gente profetizar. Porque é muito importante profetizar, a gente trabalhar, a gente está administrando e também economizando. Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Ou seja, você está sendo ali fiel, que é o primeiro princípio. Você também tá fazendo com que o devorador ele não chegue até a tua casa. Porque o devorador, o migrador, o cortador, ele vem assim que negligenciamos o dízimo. Você não prospera, você não vai para frente, as suas coisas não vai para frente. Então isso com certeza é o devorador. Mas aqui fala tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Mas o homem sensato o devora. Então é importante sim economizar. João 6:12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Isso aqui é Jesus falando, né? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Então, depois daquela multiplicação enorme dos pãezinhos e dos peixes, ainda sobrou, deu para alimentar mais aquela multidão. Mais de 5.000, mais de 50.000, mulheres e crianças, foi muito. E ainda aquela grande multiplicação sobrou. Mas também o que sobrou, eles recolheram novamente para que não para que nada se perca. Então tudo é aproveitando, mas também é economizando, não é só porque tem muito. E o sexto é investir. Esse aqui tem muito mais princípios, mas aqui eu pontuei 6. E o último seria investir. Você está ali sendo fiel, está profetizando, né, comunicando, está trabalhando, está administrando e planejando, está economizando. E agora você está investindo. Lucas 19:11.
Ok. E ouvindo ele essas coisas, eles prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tornar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Ok, esse aqui vai ser um pouco... Ok. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E vê-lo o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, que no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que os homens rigorosos que tomas o que não pusestes, e cegas